São João 5,19. Ele diz: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir o Pai fazendo. Então o próprio Jesus, na forma de filho, se sujeitou a não fazer nada a não ser o que Deus mostrasse e fizesse através dele. Então não era ele fazendo, era Deus fazendo as obras através dele. Daquele Deus sujeito, um Deus carne, sujeito ao plano, era ele. E hoje é da mesma forma. Hoje é da mesma forma. É Deus sendo o Espírito Santo na terra, fazendo as mesmas obras através de seus filhos. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu voltarei e estarei convosco, e até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E tudo que Jesus fez na terra, vendo o Pai fazer, mostrando, sendo mostrado a ele, ele diz: vocês farão obras maiores do que essa. Então ele, sendo filho, pôde ver o que o Pai mostrava e fazia, e hoje os seus filhos fazem. E aí nós fazemos a pergunta: quem são os filhos hoje? Quem tem o direito de tomar essa palavra, essa posse, a posse dessa palavra e orar dessa maneira? Veja aqui o que está escrito em São João capítulo 1, verso 10 ao 13. Vamos ler isso aqui rápido. Depois de João apresentar Jesus sendo o Verbo que se fez carne, o Verbo estava com Deus e era Deus, e tudo que foi feito por ele, ele era a luz resplandecente que apareceu aos homens. Ele vai dizer no verso 10: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E alguma outra tradução: nasceram do Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Deus deu a eles o poder. Você pega outra tradução, vai estar lá dizendo o direito. Então quem é que tem o direito de ser chamado filho de Deus? Aqueles que nasceram de novo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Eles são os filhos de Deus, eles são essas testemunhas, eles são aqueles que pagam o preço, vivem segundo a vontade de Deus. Ele continua aqui dizendo: mas a todos quanto recebeu o nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bem, eles não nasceram do homem, nasceram de Deus. Então, ser um filho de Deus é ter direito. Os seus filhos têm direito, os nossos filhos naturais têm direito. Por quê? Porque a lei dá esse direito a eles. A tipagem sanguínea dá esse direito a eles. E Deus deu esse direito. Por quê? Porque nasceram do Espírito de Deus. Vocês lembram que Jesus disse para Nicodemos? Senhor, como faz para entrar no reino de Deus? Importa nascer de novo, nascer do Espírito. Mas nascer de novo, como pode eu sendo velho entrar no ventre da minha mãe? Não tinha entendido. É como se Jesus estivesse explicando para ele isso, esse João aqui. Não é quem nasce do corpo, do sangue, da carne, do homem. Não é esse nascimento, é quem nasce do Espírito de Deus. E eu pus aqui: como seria o testemunho de um nascido do Espírito hoje, sabendo que nós somos
as testemunhas de Jesus Cristo, aquele que é o mesmo, não muda, não tem variação, como deveria ser? Deveria ser um o tempo todo, não deveria? Alguém nascido de novo deveria dar o mesmo testemunho em todas as circunstâncias da vida. Não quer dizer, não estamos falando de pessoas que passam por problemas, dificuldades, tem uma resvalada na vida, e aí esse Espírito vem nele, corrige ele vem e acerta. Não. Deveria ser. Mas tem muitas pessoas hoje que o testemunho é um e amanhã o testemunho é outro. E o profeta diz: existe uma falsa testemunha e uma verdadeira testemunha. Você vai numa audiência aí, a pessoa tem que pôr a mão na Bíblia e fazer o juramento. E a gente sabe que até mesmo lá, pessoas correm esse risco, põem a mão em cima da palavra de Deus e mentem. Mas aqui nós não estamos falando da coisa natural, nós estamos falando da coisa espiritual. Pessoas pegam a palavra de Deus, se intitulam filhos de Deus, testemunhas de Jesus Cristo, e o testemunho dele um dia é uma coisa, outro dia é outra. Um dia ele vive uma coisa, outro dia ele vive outra. Hoje o testemunho é um, amanhã o testemunho é outro. E há tantas pessoas hoje esperando um motivo para se afastarem e mancharem o nome de cristão, darem um mau testemunho. E isso em todos os lugares nós vemos pessoas fazendo isso. Mas o testemunho deveria ser só um. Olha, não nasceram de novo. A conclusão é essa: ainda não nasceram de novo. Ah, mas isso é um julgamento? Nós não estamos apontando o nome de ninguém, nós não estamos falando de pessoa nenhuma, nós estamos falando de condições que se enquadram na palavra de Deus. Eu não posso fugir disso aqui. Deus deu poder para eles serem filhos e filhas de Deus. E um filho e uma filha de Deus vai viver a vontade de Deus, vai pagar o preço por ser essa testemunha. Você quer ver o que diz em Apocalipse? Capítulo 6, verso 9 e 10. Vai falar daquelas almas que estavam em prisão, que nós limos ali antes. Aqui é um dos selos sendo aberto. Ele diz: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui era João recebendo de Deus uma visão. Aqui era João recebendo de Deus a visão do quinto selo sendo aberto. Ele via pessoas debaixo do altar. Como é que essas pessoas estavam? Por que elas estavam ali? Elas tinham sido mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso aqui é pessoas nascidas de novo. Isso aqui é pessoas que um dia o testemunho dele é um, e amanhã é o mesmo, e amanhã o mesmo. Não quer dizer que são santos perfeitos. Você vai encontrar problema na vida dessas pessoas. Você vai encontrar eles falhando uma hora ou outra, mas na hora de se posicionar pela fé, aquilo que eles diziam que criam, era uma coisa só. Constantes, pagaram o preço físico, morreram fisicamente, e eles estavam ali. Então era João recebendo uma visão. Imagine se João recebesse a visão de hoje, e João fosse escrever algo para os nossos dias, para a era que nós estamos vivendo.
João ia relatar o que ele estava vendo das pessoas que dizem ser testemunhas hoje. Eu escrevi com as minhas palavras aqui. Eu imagino que João, vendo essa visão, ele diria assim, ele escreveria isso assim: não são de todas, existem falsas e verdadeiras testemunhas. Aqui ele deu testemunho de verdadeiras. Talvez um Apocalipse aí estaria escrito assim para hoje: e vi pessoas que não suportaram a sã doutrina e não se submeteram à palavra do Senhor darem desculpas. Talvez João escreveria isso hoje: justificarem suas condições imorais. E há muitas pessoas assim. É por causa daquele, é por causa disso. Não há desculpa, não há justificativa para nós virarmos as costas para Deus por causa de alguém. Não há. Quem morreu por mim e quem morreu por você? Vocês acham que essas pessoas, a vida dessas pessoas que foram para a arena, foram mortos à espada, os mártires da igreja, mulheres grávidas, cortada a barriga, tirado o feto e jogado para cães, vocês acham que a vida dessas pessoas eram perfeitas? Que eles não tinham problema? Não pode ser. Essas pessoas enfrentavam dificuldades. Essas pessoas tinham dificuldades umas com as outras, que é as maiores dificuldades que nós temos. Porque se Deus usa homens e mulheres para difundir a palavra no poder dele, você acha que o diabo vai usar quem? Vai usar pessoas, ele vai influenciar pessoas. Em um momento ou outro alguma coisa vai acontecer, mas aquelas pessoas pagaram o preço por serem testemunhas de Deus na terra. E hoje há muitos justificando. Não tem como justificar. Não tem nada que nós vamos colocar diante de Deus para dizer, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu sugiro que vocês procurem no YouTube o testemunho de um pregador. Faleceu, acho que faz uns 2 anos, Jim Swaggart, americano. Um homem que Deus usou extraordinariamente para pregar o Evangelho. Viveu como uma testemunha fiel de Cristo. Só que ele foi pego por uma cilada. Ele traiu a esposa dele. E viveu um tempo com aquilo ali e tudo, e um dia ele resolveu consertar aquilo. Está no YouTube. Ele marcou um culto, chamou a imprensa. Olha só, ele chamou a imprensa para registrar o culto. Jornalistas que criticaram ele, que buscaram a vida toda dele tentando achar problema para descredibilizar o Evangelho, tudo. Pessoas estavam lá. E ele começou dizendo, se referiu para a audiência dele, para a igreja dele: eu pequei contra vocês. E foi a música: eu pequei contra vocês, eu pequei contra vocês. E por último ele chegou para a esposa dele: eu pequei contra você. Você não ouve uma vírgula no testemunho dele dizendo, mas foi por causa daquilo, ou foi por causa daquilo. Ele nem mencionou a mulher com a qual ele teve um relacionamento. Não, ele jamais disse assim, foi porque ela me seduziu, ou porque ela fez isso. Nada. Uma pessoa nascida de novo que foi pega por uma armadilha do diabo. Só que enquanto nós não nascermos de novo, nós vamos colocar alguma coisa na frente para justificar. Não tem nada que justifique. Não tem nada. É entre eu e Deus. É entre você e Deus. E esse homem cumpriu tudo que tinha que cumprir no testemunho dele. Ele disse assim: foi eu quem pequei. Não há culpado a não ser Jim Swaggart.
Hoje nós inventamos um monte de culpa, um monte de culpado e só a gente que não é. Não tem como, um nascido de novo não faz isso. O profeta diz: quando Filipe saiu, chamou Natanael e o trouxe até ele, ele disse: eis um israelita em quem não há dolo, não há engano. Era um homem perfeito? Não, mas não havia engano nele. Como tu conhestes, Rabi? Como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor, da onde o senhor me viu? Ele disse: antes que Filipe te chamar, quando estava sob a árvore, eu te conheci. Eu te conheci. A mulher do poço, naquele dia, ele conversou com ela até poder encontrar onde estava o seu problema. E Deus está aqui nesta noite, e Ele está conversando com a gente até encontrar o problema. A questão é, quando Ele encontrar o problema, nós vamos fazer o que com o problema? Vamos botar na conta de alguém? Vamos botar na culpa de alguém? Não, Senhor, o problema é meu, a dificuldade é minha. E o que eu vou fazer? Eu vou vir no altar, eu não vou ir lá para o mundo, me sujar tudo, me lamear tudo no mundo e botar a culpa em alguém. Não, eu estou nessa condição aqui, foi por causa de fulano, porque fulano falou isso, porque eu vi fulano fazendo isso. Aí no fim, vamos criar um quadro bem feio aqui, vai os dois para o inferno. Não dá. O assunto de Deus é contigo.